Dólares, dólares, dólares. O que para os americanos é a moeda corrente, para o resto do mundo é a moeda de compras gringas, ou até de riqueza. Já parou para pensar em quantas músicas usam essa palavra? E mesmo que você nunca tenha pisado nos Estados Unidos, com certeza já viu dólares em muitos filmes, clipes, séries. Hoje, na sua jornada de investimento, talvez você se pergunte: é hora de comprar dólar? Bom, mas antes de tomar qualquer decisão que mexa com o seu bolso, é fundamental se munir de muita informação. Mas não se preocupe, porque você tá no lugar certo para isso. Eu sou a Raquel de Sá e esse é o Descomplicando com a Ri. Antes de tudo, a gente precisa entender bem o conceito de taxa de câmbio, que é uma relação entre o valor de duas moedas. No caso do nosso país, é a relação entre o valor da nossa moeda, o real, e moedas estrangeiras, como o dólar, o euro, a libra, o peso argentino ou qualquer outra das cerca de 180 moedas que existem no mundo. E se você acompanha as notícias, sabe que a taxa de câmbio varia diariamente, certo? Como numa gangorra em que o real tá de um lado e qualquer moeda estrangeira do outro, esse número vai subindo e descendo. Às vezes bem pouco, às vezes bastante. E isso só é possível porque o Brasil implementa um regime de câmbio flutuante, que varia de acordo com os movimentos de mercado. Para descomplicar isso que eu acabei de falar em economês, o valor do câmbio nada mais é do que uma questão de oferta e demanda. Quanto maior for a oferta de dólares em relação aos reais no Brasil, menos ele custa. Quanto menor a oferta, mais ele custa. E os fatores que vão determinar a oferta de dólares no Brasil são tanto coisas que acontecem dentro do país, quanto que acontecem fora. Mas calma que eu vou explicar melhor. Um dos principais fatores que afetam o dólar é o saldo das nossas contas externas. Ou seja, o quanto a gente negocia com o resto do mundo. Seja comprando ou vendendo bens e serviços, investimentos diretos, investimentos em bolsa, todo dólar que entra e sai do país. Quando a gente vende mais para o mundo, ou quando o preço do que a gente vende sobe, entram mais dólares no Brasil. Isso aumenta a oferta da moeda estrangeira por aqui, valorizando o real e diminuindo a taxa de câmbio entre o real e o dólar. E os produtos mais exportados pelo Brasil são as famosas commodities: soja, milho, suco de laranja, petróleo bruto, minério de ferro e por aí vai. Por isso, a variação do preço dessas commodities costuma afetar bastante o nosso câmbio. Outro fator relevante é o chamado diferencial de juros. O nome já entrega o que ele significa, né? É a diferença entre os juros praticados aqui e nos Estados Unidos, já que a gente está falando de dólar. Quando os juros estão altos por aqui, isso atrai investidores gringos, o que dá uma bela valorizada no real. Afinal, o investidor procura retorno, né? Então, quanto maiores os juros, maior o retorno oferecido pelos ativos e maior a entrada de dinheiro. A mesma coisa acontece na terra do tio Sam. Se eles aumentam os juros, os investidores correm para aproveitar e o dólar se fortalece. Mas ainda existem muitos outros fatores na conta do dólar por aqui. E é aí que a gente chega em mais um que ajuda a determinar essa cotação e que é 100% local: o nosso cenário político e principalmente fiscal. Isso acontece porque o real não é só a moeda que a gente usa para comprar o pãozinho do café da manhã. Ele também é um ativo financeiro e, por isso, ele carrega o risco de todos os outros ativos brasileiros, como as ações, os títulos de renda fixa, qualquer coisa que a gente compra no mercado financeiro no Brasil. E isso compõe o famoso Risco Brasil. E o risco de todos esses ativos é afetado diretamente pelo que acontece aqui, especialmente no cenário político. Afinal, é nesse palco que se determinam questões como o gasto público. Mas aí você pode me perguntar: mas o que isso tem a ver com a nossa moeda? E eu te respondo que quanto maior o gasto público, maior é o risco da inflação no futuro corroer os ganhos de investimentos feitos em reais. Por isso, esse risco é precificado nos ativos que estão em reais aqui no Brasil. Afinal, você emprestaria dinheiro para alguém que no futuro vai te pagar com uma moeda ou alguma coisa que vale bem menos? Ou pior, que pode nem te pagar?
Você pode até emprestar, mas com certeza você cobraria um retorno maior pelo risco que você está correndo. No caso do Brasil, esse risco é a precificação no real perdendo valor. E é por isso que quanto mais incerto o cenário político e quanto maior a falta de clareza do que vai vir no futuro, maior a precificação do pior cenário e o impacto na cotação da nossa moeda e, consequentemente, do dólar. Isso não vale só por aqui. É aí que a gente tem mais um fator que impacta o dólar: o cenário político e econômico global. Isso porque, quanto maior a incerteza globalmente, mais os investidores se voltam para investimentos considerados portos seguros, como o próprio dólar, que oferece muito pouco risco. Aí você me diz, tá bom, mas como isso impacta a minha vida se eu não tenho uma viagem marcada para os Estados Unidos? E eu te respondo que o impacto da cotação do dólar na nossa economia é bem extenso e vai muito além de uma viagem para os Estados Unidos, especialmente na inflação. Primeiro, porque muito do que a gente consome aqui é importado de outros países, e essa importação normalmente é feita em dólar ou qualquer outra moeda estrangeira. Por exemplo, se a gente precisa importar trigo para produzir a farinha que vai virar a sua pizza de sexta-feira à noite, isso vai ser feito em dólar. E quanto mais valorizado tiver o dólar, ou seja, mais desvalorizado o real, mais caro vai estar o trigo, o que vai encarecer o preço da farinha e, consequentemente, do pão, da pizza, do macarrão, do biscoito, do bolo. E esse impacto não fica só nos alimentos. Tem também as partes do carro, as máquinas industriais, as roupas, os sapatos. O preço de praticamente tudo é afetado pelo sobe e desce da taxa de câmbio. E essa gangorra que eu falei no começo. E a diferença é repassada para o nosso bolso. Além disso, mesmo as coisas que a gente produz por aqui, como as commodities que eu falei lá no começo, sofrem os mesmos efeitos, já que na hora de negociar é tudo feito em dólar. E como o dólar tem toda essa importância, nessa vida de economista, eu recebo muito a pergunta: e aí, agora é hora de comprar dólar? E a resposta é: a não ser que você tenha alguma utilidade real para esse dinheiro, como fazer uma viagem a turismo ou comprar alguma coisa em dólares para sua empresa, é melhor investir em ativos dolarizados do que ir lá e comprar a moeda de fato. Ativos dolarizados podem ser, por exemplo, ações de empresas estrangeiras e fundos internacionais que tenham exposição ao dólar. Esses ativos, eles vão te ajudar a proteger a sua carteira de investimentos de eventos que aconteçam no nosso país e de momentos de incerteza global. Além disso, é uma oportunidade de investir em setores que ainda engatinham no Brasil em comparação aos Estados Unidos ou outros países, como empresas de tecnologia. E com uma conta na Rico, você pode dar esse passo. Se você ainda não tem uma, acesse rico.com.vc e clique em Abra sua conta. O processo é simples, rápido e 100% gratuito. E se você gostou desse vídeo e quer aprender mais sobre o universo financeiro, é só acessar reconnect.rico.com.vc. Até a próxima! Rico.